dia. Estamos na terça-feira dessa Semana Santa e hoje a liturgia das horas nos oferece para meditação como a segunda leitura no ofício das leituras, uma meditação de São Basílio Magno, bispo. Há uma só morte que resgata o mundo e uma só ressurreição dos mortos. O desígnio de nosso Deus e Salvador em relação ao homem consiste em levantá-lo de sua queda e fazê-lo voltar do estado de inimizade ocasionado por sua desobediência à intimidade divina. A vinda de Cristo na carne, os exemplos de sua vida apresentados pelo Evangelho, a paixão, a cruz, o sepultamento e a ressurreição não tiveram outro fim senão salvar o homem, para que, imitando a Cristo, ele recuperasse a primitiva adoção filial. Portanto, para atingir a perfeição, é necessário imitar a Cristo, não só nos exemplos de mansidão, humildade e paciência que ele nos deu durante a sua vida, mas também imitá-lo em sua morte, como diz São Paulo, o imitador de Cristo, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Mas como poderemos assemelhar-nos a Cristo em sua morte? Sepultando-nos com ele por meio do batismo. Em que consiste esse sepultamento e qual é o fruto desta imitação? Em primeiro lugar, é preciso romper com a vida passada. Mas ninguém pode conseguir isso se não nascer de novo, conforme a palavra do Senhor. Porque o renascimento, como a própria palavra indica, é o começo de uma vida nova. Por isso, antes de começar esta vida nova, é preciso pôr fim à antiga. Assim como no estádio, os que chegam ao fim da primeira parte da corrida costumam fazer uma pequena pausa e descansar um pouco antes de iniciar o retorno, do mesmo modo era necessário que nesta mudança de vida interviesse a morte, pondo fim ao passado para começar um novo caminho. E como imitar a Cristo na sua descida à mansão dos mortos? Imitando no batismo o seu sepultamento. Porque os corpos dos batizados ficam, de certo modo, sepultados nas águas. O batismo simboliza, pois, a deposição das obras da carne, segundo as palavras do apóstolo. Vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo. Ora, o batismo, por assim dizer, lava a alma das manchas, contraídas por causa das tendências carnais, conforme está escrito. Lavai-me, e mais branco do que a neve ficarei. Por isso, reconhecemos um só batismo de salvação, já que é uma só a morte que resgata o mundo e uma só a ressurreição dos mortos, das quais o batismo é figura. Amados irmãos e irmãs, essa meditação trazida a nós hoje, tirada de São Basílio Magno, remete-nos a pensar na importância do nosso batismo e na qualidade de vida que eu e você, como batizados e batizadas, devemos ter. Então vamos, nesses dias da Semana Santa, em que nos preparamos para meditar o sofrimento e a morte de Cristo numa cruz, mas para depois vivermos a alegria da sua ressurreição, pensar também na nossa vida, nesses dias, nesses tempos que estamos vivendo, o que temos feito
para que o nosso batismo seja de fato uma garantia de vida nova na presença do Senhor. Façamos com que seja honrado o batismo que um dia recebemos. Recebemos em nome daquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Recebemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, fortificados pelo batismo, amados irmãos e irmãs, vivamos santamente esta Semana Santa, para viver alegremente a ressurreição, a Páscoa, a alegria da vitória sobre a morte. Que o Senhor Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma ótima terça-feira.